11 e vamos falar um pouco de Melquisedeque. Tivemos uma abençoada manhã, o irmão Denilson pregou para nós, foi muito bom, foi ótimo. E nesta noite, nós vamos tomar isto como uma medida Camaro consegue perturbar a igreja, passa 1 quilômetro daqui, hein? Brincadeira, que espírito terrível. Deixa eu lembrar de alguma coisa aqui. Lembrei. Estou melhor que você, viu? Ganhei a parada. Tem que bater continência para mim agora, tá? Isso. Dia 8 nós temos uma reunião de jovens, tá? E as nossas reuniões estão sendo bem maduras, porque se falava de muitos assuntos que a gente considerava importantes, e para aquele tempo realmente foi bom. Mas entendemos que vivemos em outro tempo agora, e temos que dar um passo mais na frente, porque se a juventude, isso não é conversa minha não, mas é unânime, se eles não acordar, eles vão ficar. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente instrui os pais a incentivar os filhos, porque tem jovem que ainda depende dos pais para ir vir uma reunião, né? Outros são livres, mas alguns dependem dos seus pais. E nós estamos vendo, como se diz, né, um retrato falado daquilo que vem sido ensinado e dito por muito tempo. Ontem em Guarulhos, eu disse, não por causa de acontecimentos recentes, isso é uma rotina que a gente prega, fala. Se casamento fosse uma lua de mel definitiva, os advogados de causas civis morreriam de fome. Não tinha nenhum processo de divórcio nos fóruns desta cidade. No entanto, tem mais divórcio do que casamento há muito tempo. Essa pesquisa foi feita e continua. Tem mais separação do que união. E quando você percebe que uma coisa não vai funcionar, pelo Espírito, você tem a obrigação de alertar e de orientar. E nós não podemos, ninguém pode forçar ninguém a fazer aquilo que não quer, ou tomar decisões por orientações de outros. É por isso que tem muita separação. Muita separação. Casamentos que duram 2 anos, 3 anos. Com muita sorte, 5. Não estou falando de casamento dos religiosos do mundo, estou falando do casamento do povo da mensagem. Para o pastor,
é um desapontamento. Você casa um casal e depois vem as consequências ao longo do tempo. Porque as bênçãos deviam ser levadas a sério. Quando você une dois diante de Deus, de um sacerdote, devia ser levado muito a sério, porque Deus não vai esquecer daquilo. Pode ter 100% de motivos para separar, que aquelas bênçãos impetradas ali não vai ser esquecida. Pecado não tem validade. No Brasil, o único lugar no planeta, ou lugar no universo que o pecado tem validade, que o pecado prescreve. Só passa um tempo, cai no esquecimento. Quando chegar aquela hora, você verá que esse pecado não prescreveu. Não se prescreve pecado. Pecado tem que pagar. E Jesus pagou, como diz o poeta, pelos nossos pecados. E quando falamos de reunir com jovens e conversar com eles, é exatamente para estruturar este jovem, para ele enfrentar um casamento, se houver um futuro. Mas, às vezes, tem pessoas que têm uma dificuldade cognitiva. Ele pode ler, escrever, mas é um analfabeto aqui. Na verdade, Fábio, ele é um analfabeto falando cognitivamente. Ele acha que ele resolve. Ele resolve até estourar a porteira. Ele resolve até a cerca cair. Quando a cerca cai, ele fala, não dou conta mais. Ué, mas estava tão consciente que não precisava de ninguém. Estava tão certo de que resolveria os problemas quando eles surgissem. Mas não aconteceu assim. São pessoas que não têm senso de que Deus tem dado na igreja ensinadores para preparar você para a vida eterna. E se tem uma coisa que compromete a vida eterna, chama-se casamento. Compromete sim, e compromete seriamente. Por isso que Deus enviou um dilúvio, foi por causa de casamento. E haverá agora um juízo sobre o mundo, novamente por causa da mesma causa dos dias de Noé. Casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que veio o dilúvio e levou a todos. Estamos falando de vida eterna. Estamos falando de vida com Deus. Estamos falando de pessoas que realmente nasceram de novo e que sentem esta necessidade. É incrível que pareça que as pessoas mais prejudicadas são aquelas que rejeitam a proposta de serem instruídas. Elas são as mais prejudicadas. Nós temos que ter equilíbrio e estrutura quando a casa está pegando fogo. Lá em Louisville, incendiou lá um prédio e ninguém continha chamas, era uma coisa horrível.
E as pessoas estavam lá tentando apagar o fogo. E o fogo estava ardendo e consumindo. Aí o profeta disse, chegava um e dizia, joga água aqui, joga água ali, faça isso, e o fogo consumindo. Quando chegou a guarnição de bombeiros, levantou a escada Magiro, com um machado na mão, quebrou uma janela, pularam para dentro. Em pouco tempo, o incêndio estava dominado. Porque a pessoa especializada em apagar incêndio tinha chegado. Então, Deus tem dado homens capazes de apagar incêndio. Capazes de apagar incêndio. Que ninguém experimenta confrontos perigosos, confrontos sérios. Eu queria que vocês um dia sentassem para assistir o pastor resolvendo um problema de adultério, para você ver como que a coisa funciona. Para você ver como a pessoa traída está. E o que traiu. Aí você vai ter que ter uma coisa. Você tem que esquecer suas habilidades. E chamar por ele. Para contornar uma situação assim. E estou delongando um pouco para dizer que quando eu me assento com jovens, é para preparar se houver um amanhã para eles. Tá? Porque é muito ruim um pastor casar um casal, depois ver o casal separado. É muito ruim. Parece que desqualifica, né? Mas a gente está sujeito a isso, fazer o quê? Estamos sujeitos a isto. E que vou falar nessa noite, preste muita atenção, é um assunto simples, mas tem dois lados. Se não entender o primeiro, o segundo vai ficar pior. É um assunto que o profeta pregou muitas mensagens acerca desse assunto. Por isso vamos falar de Melquisedeque nesta noite. Melquisedeque, ele se encontra no livro de Gênesis, né? Lá no capítulo 14, vou falar sobre isso, tá? E depois nós vamos tomar a comunhão. Vamos ler as Escrituras, Hebreus 7:11. A própria leitura vai respondendo, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, segundo a ordem de Arão? Porque mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem, pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu o altar. Está falando de um sacerdote que veio da tribo de Judá. Nunca teve sacerdote naquela tribo.
visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá. E concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Senhor nosso Deus, é um assunto tão relevante que Paulo disse que era difícil de interpretar. Conforme nesta manhã nós ouvimos a leitura do irmão Denilson, e ele passou por essas palavras. Se Paulo, sendo tão sábio, ele disse que era de difícil interpretação, então sabemos que, neste tempo, tinha que haver uma diferença para que nós realmente viéssemos saber e entender o que é esse sacerdote, ou esse sacerdócio chamado Melquisedeque. Ó Deus, estamos reunidos para a comunhão, e quando fala de Melquisedeque, nos faz lembrar da comunhão, nos faz lembrar de Abraão, nos faz lembrar de um corpo velho transformado em um corpo novo. Tudo aquilo era apenas sombras, não era o objeto real. E hoje nós não temos mais sombra. Todas as sombras terminaram. Agora é tempo, sim, do positivo e não mais do negativo. O Senhor nos ajuda, Pai, nos dá graça, nos instrui pelo Teu Espírito, que a igreja possa aprender e nos preparar para irmos embora daqui, que todos nós desejamos deixar este lugar. Agora, Senhor, pela Sua palavra, santifica essa congregação e aquele que está falando para o serviço do Senhor. No nome de Jesus Cristo, amém. Poder sentar, irmãos. Então, deixa eu fazer alguns comentários e vou ler algumas partes da mensagem do irmão Brana falando deste assunto de Melquisedeque. Primeiro, a primeira coisa que você vê quando se fala de Melquisedeque é uma palavra que tomamos conhecimento, quando lemos a mensagem, quando lemos chamado teofania, e a teofania, vamos começar bem aqui nesse ponto, aí a teofania deu pão e vinho. Agora, como que a teofania dá pão e vinho? Se teofania é apenas uma aparição, não é um objeto tangível. Tá? Primeiro ponto é esse. Segundo, o que aconteceu? Comeu
Abraão e bebeu da mão daquela teofania. E aquela teofania era uma mudança, que Deus saiu do Logos e veio para a teofania. Teve que haver uma mudança do Logos para a teofania. Deus, digamos, era uma grande luz e apareceu na figura de um homem. Tá? Então, o pilar de fogo era a teofania. A luz que aparecia para o irmão Branham era a teofania. E aquela teofania se manifestou na figura de um homem, diante de Abraão. E deu pão e vinho para Abraão. Agora, segundo, depois, essa mesma teofania comeu carne e pão. Agora era Abraão que estava dando comida para aquela teofania. Primeiro a teofania deu para Abraão pão e vinho, e depois Abraão deu carne de uma novilha e deu pão para ele. Agora, o que aconteceu aqui? Aconteceu que esta teofania, sendo Elohim, toma parte da terra, entra nela e forma um corpo e visita Abraão. Isso era uma visitação do próprio Deus. Tá? Veja bem, Melquisedeque recebe carne e pão. Primeiro a teofania, depois o homem de carne natural, e depois o homem espiritual. Melquisedeque te dá pão e vinho. Melquisedeque te dá pão e vinho, tá? A palavra e a revelação. Melquisedeque hoje te dá pão e vinho, te dá a palavra e a revelação. Esse corpo aqui abriga, por isso que eu falei que esse assunto tem que prestar atenção. Este corpo aqui abriga a palavra, e a palavra que esse corpo abriga é Melquisedeque. Entenderam? Talvez você não consiga acompanhar esse raciocínio. A casa, esta casa que abriga a palavra em espírito, está se repetindo exatamente aqui, repete a cena na tenda de Abraão, antes da transformação. Esta casa, este corpo, que abriga esta pessoa, Melquisedeque, e você vai compreender bem isso. Isso aconteceu antes de Abraão ser transformado. Abraão era velho, recebe Melquisedeque, não mais em uma teofania, mas num corpo, como o corpo dele. E em seguida daquela visitação, ele foi transformado. Isso está lá em Gênesis. Portanto, Deus enviou a sua palavra através do seu profeta para revelar esses mistérios, porque estou falando um assunto que está relacionado intimamente com a abertura da palavra, tá? Com a abertura da palavra. Se você veio aqui, pode abrir a Bíblia, que eu não vou demorar, mas também não vou atropelar o assunto. A primeira vez que você encontra isso na Bíblia, em Gênesis, no capítulo 14, ou seja, no capítulo 14, no verso 18, aí está.
Abraão está agora encontrando, ou ele vem ao encontro de Abraão. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdócio ou sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse a Abraão, abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra. Aqui você está vendo Melquisedeque indo ao encontro de Abraão, dando pão e vinho. Aí o profeta diz que Melquisedeque, o que ele deu para Abraão, era parte de si mesmo. Ele estava tratando com este homem. No capítulo 15, Abraão tem uma outra experiência com Deus que diz: depois dessas coisas, depois do quê? Depois de ele encontrar Melquisedeque, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Está dizendo, o seu eunuco aí, o Damasceno, o Eliezer, ele não herdará, porque tem que sair das suas entranhas o seu herdeiro, tem que sair de ti. Era uma figura. Herdeiro é aquele que sai da pessoa de Jesus Cristo. Se não sair dele, não tem herança. Por isso que não era o Damasceno que herdaria, mas aquele que sair de ti será o seu herdeiro. Aquele que nascer de Cristo será o herdeiro. Então o levou fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, lhe foi imputado isto por justiça. Ele olhou para o céu e disse: conta as estrelas, se é que pode contar as estrelas. Se você for lá em Apocalipse capítulo 12, você vai ver estrelas caindo. Porque toda estrela era contada como descendência de Abraão. Toda estrela olha para cima, todas elas, mas não era o astro, a estrela que estava lá. Conte as estrelas, mas estava falando dos filhos de Deus que estava lá. Mas nós sabemos que a terça parte dessas estrelas eram anjos caídos. Por isso que você vai encontrar estrelas caindo lá em Apocalipse capítulo 12. São filhos de Abraão caídos. Como Abraão teve um filho, mas não era o ventre predestinado. Saiu de Abraão, mas não era do ventre predestinado, que tinha que ter o ventre certo para colocar a semente. Isso quer dizer que tem duas coisas importantes. A eleição te leva a nascer na palavra. A palavra é o ventre que te gera. A eleição te coloca na palavra. Por isso, então, tinha que sair de Abraão para o ventre de Sara,
Aquele seria o herdeiro. Aquele seria o herdeiro. Não aquele que saiu só de Abraão e não de Sara, que foi um problema, né? Chamado Ismael. Agora, e disse-lhe mais, assim, agora é 8. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Eu quero uma resposta. Como eu vou saber que eu vou ter esta herança, eu vou herdar? Ele disse: toma uma bezerra de 3 anos, bezerra. Uma cabra de 3 anos e um carneiro. 2 fêmeas e um macho. 2 igrejas e o Senhor Jesus. A igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. E aí ele falou, todos de 3 anos. E uma rola e um pombinho, que isso era expiação pela cura. Não estava dentro desse pacto, expiação pela cura. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. Quer dizer, Abraão estava vigiando pelo sacrifício. Não permitiu que outras aves comessem do sacrifício. As aves desciam para comer, mas Abraão as enxotava, quer dizer, espantava as aves e não deixava comer do sacrifício, que estava colocado à frente do outro. Deus não permite que outros estranhos comam desta palavra, comam desta mensagem, comam desta revelação. Por isso que esse sacrifício apontava para 2 igrejas e o cordeiro que estava ali, ou o carneiro que estava ali, para Cristo. E as aves não comeram. Abraão vigiou por aquilo. E aquilo era um fato real, não era apenas uma visão. Essa foi uma grande experiência, que Abraão caiu num sono profundo e teve que descer no inferno. E lá no inferno, Abraão viu uma luz que passava entre as partes do sacrifício. Então, de um lado e de outro lado, estava sendo guardado o sacrifício, porque a luz passava bem no meio do sacrifício. Isso, então, era Jesus Cristo, que desceu nas profundezas do inferno para pregar aqueles anjos caídos, aquelas almas perdidas que estavam lá. Ele foi lá, mas lá no inferno estava quem? A palavra. Lá no inferno estava Jesus Cristo. Você imagina Jesus no inferno? Sim, é isso mesmo. Jesus estava no inferno. E Abraão, nesta visão, viu: esta semente é Cristo. Aquela luz que passava é a mesma teofania que Abraão encontrou lá. Melquisedeque era o mesmo que estava lá. O mesmo Jesus que andou entre os seus discípulos e ficou com eles 3 anos e meio, foi o mesmo que desceu na região dos perdidos. Ele tinha que descer lá para tirar a semente de Abraão que estava presa lá. Todos que estão me ouvindo pregar nesta hora estavam todos lá. Ele foi lá para te resgatar. A proposta era esta: que ele descesse no inferno e saísse do inferno em uma ressurreição. Aquele que morreu voltasse a viver novamente, sem ajuda de ninguém. Ele foi só.
ele caminhou só, ele ressuscitou só, mas quando levantou, tinha uma semente que tinha levantado com ele. Ele tinha que ir lá para resgatar aqueles que estavam lá. Isso Abraão viu numa sombra, Abraão viu numa visão. Esse acontecimento o Senhor, a semente passa entre os sacrifícios, era a mesma luz, a mesma teofania que passava por entre os sacrifícios. Então aqui está a segunda experiência. Agora, quando você vai ler o capítulo 17, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Primeiro, Gênesis 14, 18. Segundo, numa visão, Gênesis 15. A terceira, Gênesis 17. Abraão recebe Jeová pela terceira vez. Abraão estava justificado, estava santificado, e Abraão aqui estava batizado com o Espírito Santo, porque o nome dele aqui estava sendo mudado. Essas três etapas, todo o eleito passa por ela. Eu creio que qualquer pessoa entenderia o que eu estou falando. Estou embasando nas Escrituras e na mensagem, para que fique claro. Para que fique claro. Porque, eu tenho comentado com o irmão Denilson, eu não vejo interesse das pessoas interrogar: pastor, quero sentar com o senhor, me explica o que é uma pessoa nascida de novo. Eu lhe garanto, se você me procurar, tenho prazer em sentar com você, e na Bíblia e na mensagem, ter uma mensagem intitulada Necessário Vos é Nascer de Novo, e te mostrar o que é o novo nascimento. Não confunda o novo nascimento com frequência na igreja e nem religião. Não confunda com isso, tá? Cuidado com isso, porque pessoas saem e diz que nasceu de novo. Abandona a vida com Deus e diz que nasceu de novo. Nasceu da onde? É a mesma coisa de pegar um cabo, conectar na fonte e conectar em você. Aquela fonte fornece luz. A luz que está em você veio de uma fonte. É impossível você se desligar daquela fonte, porque tem um cabo conectado entre você e a fonte. Isso é o novo nascimento. É quando a palavra abre na sua alma. Não existe crente desviado que nasceu de novo, por favor. Nesse tempo aqui, não. Tenha certeza disso. Ele disse: e porei meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis que o meu concerto contigo serás pai de uma multidão de nações, e não chamarás mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Por quê? Porque por pai de muitas nações te tenho posto. Agora você percebe Abraão, pai exaltado. Abraão, pai de muitas nações. Agora o nome dele está mudado. E Abraão entendeu que Jeová chegou e disse: quer saber de uma coisa? Eu vou dar a você parte do meu nome. Nós lemos na nossa língua Abraão, mas se você ler na língua correta é Abraham. H-A-N é Elohim. Ele recebe, quando ele recebe, então ele sai de Abrão para Abraão. Agora você vira a página, encontra o capítulo 18.
E esse capítulo 18, quando este homem chega na casa de Abraão, Abraão não tinha mais dúvida, porque o seu nome estava mudado. Ele tinha parte de Elohim nele, ele tinha parte da palavra nele, ele não podia negar aquilo. Quando aquele homem chega lá, tinha 3 e chamou meu Senhor, porque ele se identificou com uma pessoa, que era aquele que estava nele, que tinha o nome dele em Abraão. Se ele fosse lá em Gênesis 14, na casa de Abraão, quando ele era Abraão ia olhar para ele e chamava ele de qualquer outra coisa. Mas agora, depois dessas 3 etapas aqui, ele chamou Elohim. E quando ele reconheceu, quando ele viu que Deus tinha encarnado, que o pilar de fogo era carne, que a teofania era carne, quando ele entendeu, recebeu esta revelação, então Abraão sofreu uma mudança. Ali vem a transformação. Você passa por essas 3 etapas, você nasce de novo, é justificado, batizado com o Espírito Santo, você tem um nome mudado, e agora você recebe a adoção que Deus manifesta em você em carne plena. Abraão não se tornou Elohim, mas Elohim estava na casa de Abraão. Você não se torna Elohim, mas Elohim está nesta casa, na pessoa de Melquisedeque. Amém. Agora vamos ver o que o irmão Brana disse. Você quer saber sobre isso? Leia a série Hebreus inteira, você vai saber, porque ele nunca falou tanto disso como nessa série. Então, portanto, Melquisedeque, o grande sacerdote, como um homem, ele não teve princípio, ele não teve fim. E quando nós, através daquela teofania, que fomos feitos à imagem de Deus, antes do mundo ser feito, quando aquela teofania, feito carne, habitou no nosso meio, então através da sua morte, nós mesmos recebemos o seu Espírito e não temos fim, vida eterna. Não anjos, mas homens e mulheres. Eu, de alguma forma, se eu pudesse simplesmente obter isto de uma forma que minha audiência pudesse captar isto, você nunca será um anjo. Deus fez os anjos, mas Deus fez o homem. O que Deus fez, o que Deus faz é de Deus, é eterno como Deus é. E o homem é tão eterno como o seu Criador, porque ele foi feito da eternidade. Qual é o material? É isso que o irmão Branco está dizendo. Qual é o material que está aqui? Não é daqui. O material que está aqui é da eternidade. Aqui está a questão. O material que está aqui é da eternidade. Agora, se no caso Elohim, que entrou no pó da terra, tornou-se um homem e foi ter com Abraão, se aquilo resolvesse, parava a coisa ali. Mas não era assim. Não era assim, porque eu tenho aqui uma afirmação do irmão Branda na era, eu trouxe a mensagem aqui, deixa eu ver se eu trouxe aqui. Era de Esmirna. Pega para mim, se eu não trouxe, está no meu escritório. Era de Esmirna, para pegar, tem outra, uma mensagem, 2 mensagens juntas lá. Veja que vou dizer, qual foi o problema? Eu queria pegar aqui lá na era de Esmirna para provar isto, tá? Para provar isto, porque não teria meios de redenção. Se naquela condição, está aí mesmo, no escritório,
Isso. A era de Esmirna está junto com a mensagem que eu falei com Jesus. Estão juntas. Não trouxe para cá mesmo, senão estava aqui, que é volumosa. Deixa eu prosseguir aqui. É isso mesmo. Obrigado, irmão André. Aqui, ó. Que eu quero ler para vocês. Ler. Vocês estão acostumados a pregar um sermão correndo, pois hoje eu vou bater nisso aqui até sair faísca. Entendeu? Ele diz assim, ó. Quer ver? Ele diz: quando a igreja se desvia da palavra, ela crê em qualquer coisa. É como Eva. Quando Caim nasceu, ela disse: alcancei do Senhor um varão. Desviou, crê em qualquer coisa. Ora, vocês compreendem o que ela queria realmente dizer com isto? Ela pensava que tinha um homem do Senhor. Vejam, uma vez que ela tinha sido enganada, aceitando a palavra de Satanás, ao invés da palavra de Deus, ela pensava então que o que quer que dissesse estava certo. O que eu falar está certo e ponto. Se ela dissesse que tinha um varão de Deus, então ela tinha um varão de Deus. É o que eu falo, tá bom. Uma vírgula. Se ela dissesse, mas Deus disse, mas Deus tinha estabelecido leis em seu universo. Uma boa semente pode somente produzir um bom fruto, e a má semente pode produzir somente um mau fruto. Agora, cada semente, posto que diferentes, utilizariam a mesma terra, o mesmo alimento, a mesma luz do sol, mas produziriam segundo a sua espécie. Observe a história da linhagem de Caim, e notem isto, da linhagem de Sete, somente uma diferença entre elas: a semente original e nada mais. A terra da parábola do semeador é bem claro. A semente que foi lançada na terra, ela também tinha que ser terra. E a terra que recebeu a semente, ela tinha condições de reproduzir outra semente. Quando você recebe a palavra, Deus te dá condições de fazer esta semente gerar e a palavra do Senhor manifestar através da nossa vida. A terra que recebe a semente, ela traz a semente a uma morte. E passa um tempo, aparece uma pequena planta. Aquela terra está naquela planta, e aquela semente desapareceu, foi absorvida por aquela planta, e aquela semente vai tomando espaço no tempo, na luz, e vai crescendo de acordo com o tempo e a luz e o vento e tudo que a natureza fornece. Mas chega um tempo que aquela planta toda morre, mas ela trouxe essa semente de volta. Jesus é a semente real. Passou por 7 estágios durante as eras da igreja. Satanás matava e Deus ressuscitava. Satanás matava e Deus levantava. Ele não pôde abater. A igreja está viva nesta noite aqui. Amém. Ele não pôde parar o evangelho, ele não pôde parar a palavra. Ela veio aqui e a semente está aqui nesta noite. Aleluia! Você entendeu isto? Matou Abel, matou Sete, e foi matando, e chegou aonde? Chegou em Moisés, chegou em Jacó, e chegou em Abraão, toda a sua descendência, chegou em Davi, até chegar Cristo, a semente real. Satanás não parou. Abel morreu e ressuscitou em Sete. Vieram 7 gerações,
e depois vem os patriarcas, vem os profetas, até que a semente real, esse Melquisedeque, esse real sacerdote, se levanta do ventre de uma mulher. Não era aquele da casa de Abraão, mas aquele que nasceu de uma virgem. Esse sim trazia a redenção. Então era necessário que Melquisedeque se tornasse pó da terra, no ventre de uma virgem, viesse pela mesma via que você veio, viesse pela mesma, só com exceção do prazer sexual, não houve isto. Mas se ele ficou no ventre de uma mulher, ele tinha que vir por uma mulher. Por quê? Porque Eva trouxe Satanás no ventre dela. Eva trouxe a semente maligna, trouxe o diabo do seu ventre, e Deus tinha que sair do ventre também. Satanás veio para matar, e Jesus veio para libertar. E aquele que saiu do ventre de Maria era Melquisedeque, era o pilar de fogo, era a teofania que falou com Abraão, era aquela luz correndo entre os sacrifícios. É o que esteve na casa de Abraão, é o que esteve com Davi lá no deserto, é o que foi que levantou João Batista. Era ele mesmo, não era outra pessoa. Ele foi passando de homem em homem até chegar em Jesus Cristo. Ele vem passando nas 7 eras da igreja até ele se tornar Cristo. Amém. Nesta igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você entende isto? Passou Paulo, Martim, Irineu, as eras negras, morte, fogueira, o diabo vem moendo, o diabo vem matando, mas não parou. Eu estou aqui, você está aqui. A semente triunfou, passou pelos seus estágios, e nesta noite nós podemos contemplar a presença dele, a unção dele, a vida dele, a graça dele manifestada em nosso meio. Me fez o que sou e fez o que você é. Aleluia! Sabe, eu não estou religioso não, e não estou emocionado, eu estou ungido agora mesmo. Aleluia! Bendito seja Deus. Esquece aquele homem que anda por aí, veja outro homem falando agora. Esquece o personagem que você conhece como pastor e veja o sumo pastor falando. Aleluia! Satanás, toma! Louvado seja Deus. Aleluia. Se examinarmos atentamente esta declaração de Eva, alcancei do Senhor um varão. Está cheio de pessoas, cheio do Espírito Santo das denominações, né? Está cheio, estão cheios de Cristo. Só que tem que colocar duas letras antes, anti, e tirar o C maiúsculo. Isso que eles têm, anticristo. Está cheio. Olha, se você perder o céu, você é um imbecil, é um idiota, é um fracassado. Com aquilo que Deus tem nos dado, você não tem direito de errar, não tem direito de afundar, de submergir. Deus tirou do céu o melhor que ele tinha no céu e pôs aqui na terra, e disse: olha, coma disso aqui,
e você viverá para sempre. Beba desta fonte e você terá a vida eterna. É isso que ele fez. Toma homens mortais, frágeis, débeis, incapazes, e através desse homem ele pode manifestar a sua glória, manifestar a sua palavra, transformar vidas, libertar cativos das mãos do diabo, transformar vidas, encher uma igreja com o Espírito dele, fazer uma mudança no seu ser. Você vai cantar diferente, você vai falar diferente, você vai vestir diferente, você será diferente. Nunca mais você será o velho homem, porque você nasceu da água e da palavra do Espírito de Deus. Aleluia. Eu achei isso aqui espetacular, estupendo. Se examinar atentamente esta declaração de Eva, vocês notarão que ela tinha mais de uma intenção do que concebe a maioria. Olha, eu não vou falar, eu tenho um rabisco aqui pra caramba. Mas Eva, a única coisa que Eva fez foi antecipar o plano. Foi isso. Se fosse tempo dos filhos vir pela palavra, ela trazia. Tinha um tempo demarcado por Deus. Por isso que eu falei, como Lutero ia entender o sétimo anjo? Como que o Wesley ia pegar Apocalipse 10:7 e rasgar esse sermão? Não tinha jeito. Eu conheço o sermão de Wesley. Pode aí abrir a página que se encontra lá pregadores reportando o sermão de Wesley. Para o dia era algo estrondoso. Para hoje não significa mais nada. É a palavra, mas aquele dia já foi. Vocês já leram o Êxodo 12? Que eu creio que o diácono faz isso, né? Se não fizer, está reprovado. Êxodo 12 tem que ser lido na hora que vai queimar o pão da ceia. E o que diz lá, diácono? Você está cansado de ler? Fala aí. Nada deixará para o outro dia. Queimareis até a meia-noite o pão da ceia queimado. Não pode sobrar nada para o outro dia. Está em Êxodo 12. Não sobrou nada de Lutero, nada de Wesley. Isso foi queimado. Isso é um outro dia. É uma outra estação do tempo. É uma outra, a mesma mensagem, mas um outro teor de ensinamento. É a mesma coisa. Se eu voltar a trabalhar de mecânica, eu estou perdido. Eu trabalhava com máquina mecânica. Só tinha algum painelzinho para digitar lá e tal. Hoje é tudo, chama-se controle numérico. Tudo digitado. Você vai no computador e programa, ele faz o trabalho todo e entrega a peça na sua mão. Eu não vou fazer mais isso, nem sei por onde começa. Chama controle numérico. Esqueci um nome aí, meu sobrinho fez esse curso. Outra coisa, você leva o seu carro no mecânico hoje e manda ele regular o carburador dele. Quem sabe, quem conhece carburador aqui? Só nós mesmos, né? Essa geração nova conhece carburador? Conhece a palavrinha chamada GICRE, que regula a entrada de ar de gasolina? Era isso. Manda aquele mecânico pegar o meu carro. Ele nem sabe nem tirar nem a tampa do motor. Por quê? Porque mudou. É o mesmo carro. Funciona com a mesma gasolina. O mesmo artefato que fez o motor é o mesmo que fez o Fusca lá atrás, que fez esse carro meu aqui, o seu. Acontece
que é um novo tempo. É uma era diferente, é uma outra estação. Se você começar a ouvir sermões denominacionais, você está no tempo do Fusca. Nós passamos por todas essas etapas. Se tem um povo que sabe o que está acontecendo na política, o que está acontecendo nas nações, se tem um povo que sabe que a América está falida, é o assim diz o Senhor do profeta em 1960. Se tem um povo que sabe que Jesus desceu aqui na terra, no Monte Pôr do Sol, é você. Você teve o privilégio de ver o Cordeiro descer com o livro na mão e abrir a palavra. Você sabe o que isso representa? Isso tira o seu som de manhã, para você vir para a igreja adorar. Isso tira o seu cansaço para vir para a igreja. O Cordeiro desceu. Ele desceu com o livro aberto e requereu a sua herança. Que tempo é esse? Isso foi representado em figura na casa de Abraão, mas na verdade, hoje é um tempo diferente. Lá era sombra. Deus teve que ir em carne lá, e Abraão reconheceu que Abraão tinha o nome dele, mas o Senhor, Elohim, Melquisedeque, nascer de uma mulher. E aquele sacerdote, foi um choque para os judeus. Nós não aceitamos. Que tribo você é, moço? Eu venho da linhagem de Davi, de rei. Linhagem de Davi é rei, Judá. Eu venho de Judá. Então você está reprovado. Porque o nosso sacerdote é levítico, vem da tribo de Levi. Isso já houve um choque entre eles. A linhagem que ele veio. Tá? Nós lemos aqui, não era da linhagem de Levi, era de Judá, só que ele era rei, sacerdote, amém? Ele era rei, sacerdote, redentor, salvador, divino e homem. Você pode entender o ser divino, o ser homem. O divino, o pilar de fogo em carne, o pilar de fogo comendo, bebendo, o pilar de fogo chorando. Ele tinha sentimento. Ele sofreu a agonia da morte. Ele passou por todos os processos que passam os fracassados seres humanos. Mas ele não podia morrer. Aquela carne foi crucificada, mas aquele sacerdote dentro dele não podia morrer. Aquilo era Deus velado atrás do véu, escondido. Era Deus revelado e manifestado. Deus em simplicidade, Deus num homem. Ele tem que estar novamente atrás desse véu. Ele tem que estar atrás de véu dos mortais. Como os judeus foram enganados, agora é os gentios. Chegou o tempo de Deus acertar conta com essa gente. Chegou o tempo de Deus acertar com os gentios. O juízo está pendendo no mundo. Ninguém vai escapar disso. Não há esconderijo da mão de Deus. Mas como ele disse assim, eu não julgo. A palavra que eu vos tenho pregado há de julgar no último dia. E o profeta disse que antes que o julgamento caia, a palavra te julgou. A palavra me julgou. E quando você é julgado pela palavra, a palavra vem e te absolve. Mas se passa o tempo que não é mais da palavra, aí você vai para o julgamento severo. Ele disse, deixa eu terminar isso aqui. Ela não atribuiu o filho a Satanás, porque isso teria tornado igual a Deus. Olha a visão da coisa. Se ela atribuísse aquele filho a Satanás, então você percebe
que ela tinha uma linha positiva de pensamento. Se eu falar que esse moço é do diabo, eu vou colocar diabo igual a Deus, Criador. Isso foi que ela pensou, essa que era a intenção dela. E para ela não dar essa carta, ela disse: alcancei do Senhor um varão. Aí o irmão Brana, sendo profeta, ele disse: pois Caim veio de Deus. Porque toda semente na terra, Deus tem que produzir ela. Seja trigo, seja cardo, seja carrapicho, qualquer semente venenosa, a terra não vai dizer: não põe aqui que não vou fazer nada, não, que era um veneno. A terra vai produzir sim. Você prega a palavra, ensina a palavra, e quando ela cai naquela terra, aquela terra simplesmente acolhe aquilo, e aquela semente, palavra, entra dentro de você, e você está morto, porque entrou outra vida ali. Quando esta vida entra ali, é a vida da semente. A palavra de Deus é uma semente, disse o Senhor. Aquela semente então traz você uma morte, e a vida do Senhor se manifesta ali, e ali começa então um embrião, gerar um pequeno ser divino. Começa um pequeno ser divino, e aquilo vai desenvolvendo dentro do sistema. Você vai crescendo em Cristo, você vai crescendo no entendimento, no conhecimento, uma vida separada, uma vida de santidade, uma vida de graça, de amor, de adoração, de cultuar a Deus. Você está crescendo, porque Ele é responsável para dar crescimento a esta semente que está ali. Cresce o carrapicho, mas quando manifesta a vida, ninguém vai comer carrapicho. Carrapicho nem animal come, mas quando cresce a palavra, é trigo, tem vida, entendeu? Aí faz a diferença quando chega no final. Passamos por todos os processos e chegamos na hora presente que Deus veio num pilar de fogo, falou com o seu profeta, o irmão Brana vem com a mensagem, abre a palavra, chama um povo para fora, e Deus corre, dá meia volta, entra dentro dessa igreja e se esconde ali. O mundo está berrando, esgoelando, o mundo está ofegante, o mundo está cambaleando, o mundo está titubeando, o mundo está em bagaço, e você está repousando. Amém. Havia uma desgraça no mundo, era gritos, pessoas grunhindo, porque o céu estava violento, nuvens negras, relâmpagos, trovões e chuva caindo, e a terra pendeu de um lado, e o povo estava desesperado, era uma agonia terrível. E o velho Noé: deixa a coisa cair, deixa os relâmpagos bifurcarem, deixa os trovões soarem, deixa a terra balançar. Eu estou no lugar que eu preparei para sair desta terra, sair do juízo. É exatamente o que está acontecendo. O mundo está falido, está. O mundo está em bagaço, está. O mundo é uma Sodoma completa, Um pastor tem a vergonha na cara, um cabra safado, um casal de homem. Casal de homem, engraçado, né? Contraria até a linha da gramática, né? Um casalzinho de mulher. Dá uma surra de gato morto essa gente. Eva sabia disto. Satanás pode somente perverter. Assim ele a enganou com a semente errada. Foi a semente da serpente que produziu Caim. Foi a semente de Adão que produziu Abel e Sete. Aquelas sementes passaram pelo mesmo processo, mas os filhos eram diferentes,
porque eles eram diferentes, de diferentes sementes. Ela acreditava que Caim era de Deus. Ela aceitou a mentira do diabo como a verdade de Deus. É isto exatamente o que temos agora. As igrejas se estabelecem a si mesmas como as fontes da verdade, mas a verdade não se encontra nelas. Porém, seus filhos juram por elas, até mesmo matarão para sustentar os seus erros. Até mesmo eles matam para sustentar o erro deles. Chegamos num tempo tão perverso que quem prevalece agora é a mentira. A verdade virou uma coisa obsoleta. Se mentiu, está tudo certo, né? Se mentiu, está tudo bem. Eu quero pegar aqui uma passagem da Escritura, ou não. Eu escrevi isso aqui para dizer para a igreja. Você pode pôr esta mensagem. Retornou nos dias da voz do sétimo anjo, Melquisedeque, dando pão e vinho. Retornou nos dias da voz do sétimo anjo, dando pão e vinho. Antes da transformação. Antes da transformação de Abraão, ele tinha que receber parte de Melquisedeque. Ele tinha que ter a experiência de Gênesis 15. Ele tinha que ter o nome mudado em Gênesis 17. E a quarta etapa era a mudança dele. Foi exatamente o que Deus fez. Trouxe a igreja até este ponto. Só falta uma coisa. Não tem outra mais para acontecer. É este corpo ser transformado. Não há mais etapa para frente. Tudo encerra aqui para os gentios. Gentios, como diz o profeta, estão acabados. Deus terminou com eles. O que foi isto? Porque ele não ficou com ele então. Ele nunca tinha que ter nascido como você e eu. Estou falando de Elohim. Mas ele teria que nascer na carne para que ele pudesse ocupar aquele posto. Aquilo foi um corpo criado. Aquele era um corpo que ele apenas extraiu o cálcio, o potássio da terra e disse. Entrou naquilo, e aquilo era a mesma coisa que Melquisedeque. A mesma coisa que Melquisedeque foi. Ele entrou nele, em um corpo, que ele podia andar diante dele, debaixo do véu, de um véu da sua própria criação. Não o véu da criação de uma mulher, através do ventre de uma mulher, através de uma célula, nunca. Mas ele criou este, entrou nele e falou segundo a ordem de Melquisedeque. Ele entrou naquele pó e falou com Abraão segundo a ordem de Melquisedeque. Mas quando ele vem nesta hora, neste tempo, porque o final dos profetas foi Deus em carne, foi Emanuel, conforme disse Isaías. O final das eras da igreja se repete para nós os gentios, Deus em carne. Agora, o que ocorreu, e quando ele veio para os judeus, ainda ele estava na ordem antiga de Melquisedeque, que tinha falado com Abraão. E o judeu tinha guardado aquilo. Eles não admitiam que Deus pudesse nascer de uma mulher.
Por isso que o profeta diz que eles fizeram um engano muito grande, quando Jesus abriu, lá em Mateus 16, e disse: hoje tem se cumprido em vossos ouvidos estas escrituras. Tá? Eles então não admitiam, eles estavam esperando outra parte da Bíblia que dizia: e ele regerá as nações com vara de ferro. A diferença era enorme. Essa profecia está por se cumprir. Eles acharam que era aquele dia. Então a dificuldade deles era esta: que Deus viesse por uma mulher, por uma virgem. Porque lá atrás no Éden, Eva tinha caído e Satanás veio pelo ventre de uma mulher. E Deus tinha que fazer o mesmo caminho. Porém, a diferença deste caminho, que ele nasceria, cresceria, morreria e ressuscitaria, e chamava aqueles santos que estavam lá no paraíso, tirava para fora e levou a uma ressurreição. A diferença que ele criou uma célula dentro de Maria, e aquela célula se multiplicou até que se formasse um corpo. Ele criou. Era santo aquilo, era perfeito, não tinha participação humana. Maria não participou de nada. Ela apenas disse: cumpra-se em mim, Senhor, a sua palavra, e ponto. Quando aquele caso do Éden foi uma mentira, e aquilo que foi gerado no ventre de Eva foi um ato da concupiscência da carne, da soberba dos olhos, da soberba da vida. Foi um caso de pecado, de prazer. E Deus não estava tratando por aquele caminho. Deus estava tratando pelo caminho da palavra. Mas quando ele veio através de uma virgem. E o Espírito de Deus repousou sobre ele. E aquele Espírito que repousou sobre ele era o mesmo que falou com Abraão na figura de Melquisedeque. E nesse tempo aqui, Melquisedeque volta. O sacerdócio de Melquisedeque é eterno. Você leu lá que o sacerdócio levítico era interrompido, porque o sacerdote morria, tinha que fazer uma nova eleição e para um outro sacerdote. Mas esse é um sacerdote eterno. E para você ser eterno, você precisa de ter esse sacerdócio em você. O sacerdócio de Melquisedeque tem que estar em você. E quando ele está em você, então aquele Melquisedeque, em uma teofania que falou com Abraão, tem que estar atrás deste véu, atrás desta pele. Então ele continue e será eternamente sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e esta ordem é eterna. E esta igreja, a noiva da hora, ela recebe esse sacerdócio. Para ela ter esse sacerdócio, ele tem que entrar nela, para ela ministrar segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso, quando você toma ceia, pão e vinho aqui, você vai lembrar da última ceia que Jesus ministrou. Era pão e vinho. E nós continuamos dando pão e vinho, que é símbolo, que são emblemas, que representam aquilo. O mesmo pão e vinho que ele deu para Abraão. Pão, a palavra, vinho, a revelação, exatamente isso. Se você recebe pão e vinho de Melquisedeque, que é a palavra, então você é um crente revelado. Não tem como ser um crente revelado se não receber isso direto dele. Por isso que Deus enviou William Branham, o sétimo anjo, para abrir a palavra, para você se conscientizar, para você ser revelado que esse Melquisedeque,
continua hoje vivo em nosso meio, vivendo em você, vivendo em mim, vivendo em nós. E quando você chegar nesta mesa aqui, Ele está com você aqui para comer o pão e beber o vinho, numa representação, numa figura, só uma figura, para fazer isso até que Ele te leve. Então quem está aqui é Melquisedeque. O sacerdócio dele permanece até que ela seja arrebatada. Então terá que haver uma transformação. Quem é este Melquisedeque? Porque este Melquisedeque é rei de Salém, que é Jerusalém, príncipe do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo. Primeiramente é por interpretação rei de justiça, aquele grande amor, aquele grande espírito no princípio, rei de justiça, e depois rei de Salém, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio e nem fim de vida. Rei Teofania, foi a primeira teofania. Rei de paz, ninguém tem paz como ele. Rei de justiça, ninguém é tão justo como ele. Aquela grande fonte que o profeta está dizendo aqui, dali emanou todo o amor de Deus para abraçar os seus filhos em cada era e trazê-lo para si. Aquele que me deste, nenhum deles se perdeu ou se perderá. Deus tem um povo lá na era de Paulo, mas tem outro povo aqui. Nenhum deles irá se perder, mas uma coisa é real, nós vamos assistir isso, vamos ver muitas pessoas dando as costas e desacreditando desta mensagem. Como que você pode tirar de dentro de você a sua própria vida e continuar vivendo? Tire esta vida que está em mim e eu não continuarei vivendo. Como que você pode tirar Cristo daqui? É impossível. É impossível um eleito se perder. É impossível que um eleito se desvie. Nesta hora, estejam certos disso. Nós podemos ter muitos argumentos, mas todo argumento nosso tem que fechar com as Escrituras. Eu quero terminar aqui. Mensagem: o que farei de Jesus chamado o Cristo? Eu queria terminar aqui porque vai coincidir isso aqui exatamente com esta mensagem. Se você ler detidamente Apocalipse 12, você vai encontrar essas estrelas, você vai encontrar uma mulher grávida, uma mulher que está com ânsia para dar à luz o filho. Ela tem a luz, o sol e a lua é igreja, o sol é Cristo. E está falando deste Melquisedeque aqui, tá? Esta mulher é a noiva. Ela foi prefigurada em Maria e hoje ela é a noiva. Ela está na hora de dar à luz. E essa mulher gritava para dar à luz. Então, se as pessoas entendessem que eu vou citar duas coisas aqui quase fora do contexto. Primeiro, vai ter um encontro agora e o tema é aperto. Primeiro, tudo que acontece vem no espírito, depois se manifesta no natural. Nunca teve um tempo de tanta confusão na mensagem. É só você ter bom senso. Não aconselho você a ouvir não, porque tem coisa do arco da velha. Então, qual que é o aperto? O aperto é espiritual.
As pessoas ficam perplexas. Por que isto? Por que isto? Por que isto? E vai se questionando por quê. Por quê? Tá? Então, você fica quase que sem campo para caminhar. Você está ficando sozinho. A noiva está ficando sozinha. A noiva está ficando abandonada. O profeta diz que ela será abandonada por todos. Você já leu isso? Se não leu, melhor você ler. Ela será abandonada no fim. E Jesus foi abandonado no final do seu ministério. E se Cristo está nela, ela será abandonada. Se não quiser ser abandonado, torne-se um pregador popular. Se envereda por aí, viajar no Brasil afora. Tem muita igreja querendo pregador lá. Se eu quisesse pregar todo dia numa igreja, eu faria isso. Só que eu estou bem velho e não sou louco. Tá? Mas depois virá um outro aperto. Esse aperto é um aperto comandado juridicamente. Esse aperto, não haverá liberdade de pregar mais esta mensagem. O profeta disse, não uma vez só, mas muitas vezes. Só que ele disse que quando a senhora bater na sua porta, ela abrirá as asas e voará para a glória e nunca será alcançada pela besta. Mas que está à mão, está diante de nós. Note, a filha de Deus, a igreja noiva, é também um produto de Deus. E sua palavra juntos, o Espírito Santo unindo-se num corpo de carne, produz Filho de Deus. Um produto da justiça de Deus. E no último dia, como se nos tem dito, como nos dias de Sodoma, a noiva será unida pela palavra de Deus manifestada em carne, um Espírito Santo selando-os em Deus e selando fora da incredulidade. Do lado de fora, isso é assim, diz o Senhor. Como disse, se a vida de Beethoven estivesse em você, você viveria como Beethoven. Se a vida de Hitler estivesse em você, você viveria como Hitler. E quando a vida de Cristo está em você, você viverá como Cristo. E as obras de Cristo você faz. E isto será, se Cristo vivesse hoje, ele faria exatamente o que a palavra diz que ele faria hoje. E se a palavra diz que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, porque não pode este mundo eclesiástico cego ver a hora em que estamos vivendo. Se Jesus estivesse aqui, na carne dele, eu quero que vocês entendam isso. Se Jesus estivesse aqui, neste tempo nosso, ele pregaria a mesma mensagem. Ele abriria os mistérios que o irmão Branham abriu. Ele traria aquele urso prateado pela palavra, o garibu, os esquilos, o peixinho, os mortos seriam ressuscitados. Ele pregaria da mesma maneira. E eu quero estar certo, se Jesus está aqui, ele pregará esta mensagem. Todas as vezes que este mortal subir aqui, que ele detenha na palavra e pregue como ele estivesse aqui, na pessoa de carne dele.
Você entende isso? O que eu estou dizendo, o que eu estou pregando nesta noite. Se eu sair daqui agora, ele entrar aqui, ele repete as minhas palavras, ou nós estamos fora da verdade. Ou temos essa convicção ou não. Ele está aqui ou não está? Se ele está, ele sustenta o que eu tenho pregado nesta noite. Amém. Como? Isso não é brincadeira, não. Isso é muito sério. Isso é extremamente sério. Qualquer pregador desta mensagem, revelado, que tenha temor de Deus, tem uma chamada, tem ofício, quando ele descer do púlpito, se Jesus chegasse ali, pregava a mesma coisa que ele pregou, falaria as mesmas palavras, e os resultados seriam os mesmos. Entenderam isso? Esta é a hora. As obras que eu faço, se eu estou pregando a palavra dele, se estamos crendo na palavra dele, então vai chegar aquela hora que ele falou, ou ele falou assim como uma animação: diga a esse monte, transporte daqui para colar, diga para essa figueira secar. Se ele quisesse, ele fazia diante deles. Ele fez a figueira secar, mas ele podia dizer: está vendo aquela montanha lá, vou passar lá para cá, e ela passaria. Isto, gente, é uma realidade. Nós cremos num Deus que pode. Nós cremos num Deus que fez uma tempestade que estava anunciada pelo Serviço de Meteorologia dos Estados Unidos, 4 dias de intensa nevasca, virá sol escaldante. Amém? Ele muda o tempo. Se ele muda o tempo, ele muda o homem que está no tempo também. Uma coisa eu vou lhe dizer: os homens são os mesmos, os demônios são os mesmos e faz a mesma coisa, mas o nosso Deus é o mesmo e os seus filhos são o mesmo em todas as eras. Se os demônios têm os seus para fazer arruaça por aí, o mesmo demônio que estava lá em Acabe, em Nabucodonosor, naqueles reis tiranos que estavam nos Césares de Roma, acendendo fogueira e queimando o cristão, esse mesmo demônio está aqui com outra roupagem. Ele não faz fogueira porque ele agora tem direitos humanos, aquela atrocidade toda, isso ele não faz. Ele não tem mais instrumento para martirizar, porque tem uma lei para guardar. Então ele pegou, só virou a página e disse: eu vou dar uma religião boa para eles. Vou dar uma religião boa para eles que vai lotar as igrejas. Como eu enganei Eva, eu vou enganar eles. Mas ele não enganou Adão. Enganou? Então não pode enganar Cristo. E se Cristo é esta igreja, ela não pode ser enganada. Eva causou toda a morte física por tratar de injetar alguma heresia de Satanás na palavra. Esta mesma coisa sucedeu à igreja de Niceia, Roma, tomando dogmas em lugar da palavra de Deus. Isso foi o mesmo nos metodistas, batistas e presbiterianos. Cada vez que nos metodistas e batistas presbiterianos, cada vez que a luz surge em cada era, eles rejeitam. Por essa razão morreram os luteranos. Quando Wesley se levantou, era outra era, veio a palavra e eles tinham que aceitá-la ou morrer. Por esta razão, os pentecostais estão mortos, estão morrendo, porque a era está aqui, a palavra tem sido manifestada, o tempo da águia, a hora para o regresso da palavra, para restaurar a fé dos pais de novo aos filhos outra vez. Eles estão tão unidos que a rejeitam e não estão outra coisa senão
espiritualmente mortos. Isso sempre foi assim. O corpo de Deus unido como sua noiva, sendo um, e Cristo junto como o Espírito operando na carne da igreja, como operou na carne de Jesus Cristo, porque é parte do seu corpo. Não dois, mas um esposo e sua esposa, já não são dois, mas um. E Cristo e seu corpo é um, e o mesmo Espírito que estava em Cristo está na noiva, e em seu corpo, que os junta com toda a palavra, e Deus vivendo ali, Ele mesmo manifestado. Parte desta fita encerra aqui. Aqui está Deus vivendo ali, mesmo manifestado. Então, Melquisedeque, esse sacerdócio eterno, escondeu atrás deste véu, que nasceu de mulher, nasceu sobre cobiça, nasceu sobre a linha origem do pecado, mas o Cordeiro desceu e derramou seu sangue e anulou o nosso nascimento pecaminoso. A morte foi anulada, terminou ali. O sangue dele te fez um outro homem, uma outra mulher. Você não é portador da morte, você é portador da vida. Você não é portador do pecado, você não é depósito do pecado, você é depósito da graça divina e da misericórdia. Este povo é o corpo dele. Melquisedeque está aqui nesta noite para nos dar a comunhão. Deus abençoe em nome do Senhor.